Bom dia, irmãos da Igreja Batista da Paz. Que alegria poder estar com vocês novamente. Nesses dias, nesses últimos 14 dias, foram dias difíceis, dias de medo, dias de incerteza, mas ao mesmo tempo dias de intimidade, de buscar o Senhor, de entender que tudo está nas mãos de Deus. Alguns irmãos devem saber, eu fui acometido por esse coronavírus, mas já estou bem, já estou em casa e posso estar novamente aqui com os irmãos nessa aula de ABD dessa manhã. É uma alegria muito grande, me emociono, mas é bom saber que o Senhor tem planos, tem sonhos, tem propósitos ainda para se cumprir na minha vida, na vida da minha família, junto com a igreja. Então, esses dias difíceis, dias de desafio, dias de preocupações, que possamos colocar a nossa mente, o nosso coração no Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos criou, que nos sabe como funciona cada célula do nosso corpo. E eu acredito, falei com a minha esposa isso, que no dia em que o vírus entrou no meu organismo, eu creio que na mesma hora entrou o sangue de Cristo para me curar. Amém. Em nome de Jesus. Creiamos também que o Senhor vai abençoar, vai curar, vai livrar os irmãos que estão ainda carecendo de restauração, carecendo de saúde física e emocional para esses dias. Que o Senhor nos cure, nos livre desse vírus chamado de Covid-19. Mas cremos que a mão do Senhor é muito mais forte do que qualquer coisa. Então vamos nessa manhã novamente para nossa aula de ABD. Estamos agora na lição 12, lição de número 12 da nossa revista de ABD, que continua ainda falando sobre a vida, ministério, doutrinas do apóstolo Paulo. Então já estamos na lição 12. E o título dessa lição é A Vida Após a Vida. A vida após a vida. Então existe vida após esta vida que a gente está levando aqui nesse tempo aqui na Terra. Então há uma vida, mesmo depois da morte, para aqueles que creem em Cristo Jesus, para aqueles que serão ressuscitados junto com Ele, para o dia do juízo final, mas que serão chamados, como a Bíblia fala, vinde bem-vindos do meu Pai. Então, a vida após a vida. Então, o texto base está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, o texto do apóstolo Paulo, a carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Leremos do versículos 13 até o final do capítulo 4. Eu aproveito também para a gente ler um pequeno trecho do capítulo 5 também. Então, diz assim na palavra do Senhor, a partir do verso 13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos os que morreram. Versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus.
Primeiro, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso irá acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite, quando as pessoas disserem: tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devemos se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Amém, irmãos? O texto da nossa EBD, ele vai falar sobre a ressurreição. O tema-chave é ressurreição. Vendo até a foto da capa da lição 12 aqui da revista Palavra e Vida, eu me recordei, olhando essa foto, né, do sepulcro antigo, onde havia uma roda, uma porta em forma de roda, né, então que fechava ali os sepulcros. E eu me lembrei de quando eu estive em Israel, a gente visitando lá o Jardim do Túmulo, no Gólgota, o local onde se acredita, né, o lugar mais próximo onde foi a crucificação de Cristo, né, e ele sendo colocado ali por José de Arimateia, né, como a Bíblia fala, no sepulcro onde pertencia a esse discípulo de Cristo, né, que a Bíblia cita que ele tinha posses, que ele tinha recursos. Então Jesus ele foi sepultado, né, entre os ricos, como fala a palavra. Então a gente tem um momento de visitação a esse local, né, e é algo muito interessante porque a gente entra dentro daquela sepulcro, daquela gruta, né, e dá para ver ali algumas inscrições nas paredes, nas rochas, né, acredito que foram na época das cruzadas, dos bizantinos. Então acredito que ali é o local onde Jesus provavelmente foi sepultado, né? Mas a gente olha aquilo tudo, né? E quando a gente vira para ir embora, para sair de dentro desse sepulcro, dessa gruta, tem uma porta e está escrito lá, né? Escrito em inglês, né? Para que a maioria das pessoas possam ler e entender, dizendo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Então é uma emoção muito grande ao ler aquilo, porque você se comove vendo um sepulcro, entrando naquele ambiente, mas quando você vai sair dali, você vê uma coisa escrita dizendo que o nosso Senhor ressuscitou. Então a palavra do estudo dessa BD dessa manhã é sobre isso. É a esperança da ressurreição para nós, para os crentes. E o que isso implica na nossa vida
das nossas vidas cotidianas, assim como disse esse texto que a gente leu, para que a gente viva sóbrio, para a gente entenda, para que a gente possa discernir os dias do fim, mas que a gente entenda que se com Jesus morremos, com Ele viveremos, porque Ele ressuscitou. E temos aquele louvor, né? Louvor clássico, antigo, que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então, Jesus, Ele é o nosso combustível, é a nossa esperança em todos os momentos. A nossa revista de ABD vai falar que cremos na ressurreição, né? Na ressurreição dos mortos, ou seja, aquele que estava morto vai voltar a viver, né? E essa doutrina da ressurreição sempre fez parte da pregação cristã. O próprio Jesus falou disso. E Paulo, como a gente está estudando, ele fala sobre isso também. É a grande esperança cristã, a ressurreição. Porque ela diz que há vida, existe vida após a vida. E o Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina religiosa. A ressurreição ela é diferente do que os espíritas, por exemplo, chamam de reencarnação. São coisas totalmente diferentes. Porque a reencarnação fala da volta do espírito, né? Isso que é o ponto-chave, é a volta do espírito, né? Nascendo novamente, revivendo na doutrina deles, mas essa doutrina ela não tem um suporte bíblico quando a gente fala sobre ressurreição. Desculpe. A ressurreição fala da volta à vida do homem integral e não somente do espírito. Fala da gente reviver novamente como alma vivente, com um corpo glorificado e com o nosso espírito, né? Porque nós somos esse ser, né? A nossa essência, quando Deus nos criou no Éden, é essa. Nos criou do barro, do pó da terra, e soprou em nós o fôlego dele, o fôlego do Espírito, e a Bíblia chama que a gente se tornou alma vivente. Então, é totalmente diferente sobre a questão de reencarnação. Então, vai falar aqui que não só a alma, né, na ressurreição, não só o espírito, mas também o corpo, como eu já falei. A obra de Jesus é completa. Então, ela é completa na totalidade do ser humano, do homem, em que Jesus resgata, né? O nosso corpo aqui físico, em que a gente toca, ele vai ser glorificado, ressuscitado. Primeiro ponto, a ressurreição como suporte à fé cristã. Então nós temos um outro texto que está em Hebreus, capítulo 6, versículo 2, e também em Atos 24:15, que dão suporte a essa doutrina da ressurreição. Porque temos nesses textos, em Atos 24:15, que diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como injustos. Então, temos essa esperança em Deus, que vai haver a ressurreição dos mortos, de mortos. E tem um a mais nisso daí. É tanto dos justos, justificados em Cristo, quanto dos injustos. E vamos aqui em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 2, que diz assim:
e a doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, Hebreus vai citar aqui nesse capítulo sobre doutrinas, né, da fé. Vai citar a doutrina dos batismos, da oração com imposição de mãos, mas também que é a doutrina da ressurreição dos mortos, que logo depois da ressurreição dos mortos vai haver o juízo eterno. Então, esses dois textos que a gente tem hoje como base. A gente pode citar alguns outros, você pode estar aí na sua casa lembrando de outros. E vimos que Hebreus 6:2 mostra a ressurreição como doutrina rudimentar, doutrina essencial. Os cristãos sempre a tiveram no seu credo doutrinário. E isso é fácil de entender. A ressurreição sucederá porque Cristo ressuscitou. Então Cristo ele é o nosso padrão. Cristo sempre, a Bíblia chama que Cristo ele é a primícia, o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Ele é o caminho. Então Jesus ele vai fazendo o caminho para que a gente como Cristos, né, pequenos Cristos que se chama a palavra cristão, nós repitamos os passos de Cristo. Então Cristo ele padeceu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, o inferno, tomando do inferno as chaves e pisando na cabeça da serpente, que é a promessa lá de Gênesis, e dizendo e mostrando que a morte não tem mais o seu triunfo, né? Que seria a consequência do pecado que entrou na humanidade, né, trazendo a morte. Então ela não terá mais, o pecado não terá mais, junto com a morte, o triunfo, e sim a vida com Cristo. O Pai que o ressuscitou fará o mesmo conosco. E isso está lá apontado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, e como já falei em outros textos também. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. Porque ele vive, nós viveremos. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ela é moribunda e um dia morrerá. E isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Então, em Apocalipse 20, versículo 14, vai dizer assim: E a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E vou ainda implementar o versículo 15 também nessa lição, que diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a morte e o inferno já estão condenados ao lago de fogo. E há uma coisa muito marcante no próximo versículo, que diz que aquele que não foi achado no livro da vida vai ter o mesmo destino da morte e do inferno, ser lançado no lago de fogo no dia do juízo final. Forte, né, irmãos? É uma mensagem que tem sido pouco potencializada, vou usar essa palavra, nesses dias das nossas gerações, da nossa geração. Então, os efeitos da morte, né, cessarão, os mortos viverão para serem julgados. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. A fé que salva é a fé no Cristo crucificado e ressuscitado.
Não somente num Cristo que é mestre, que é modelo de ética, de moral, de caráter. Isso tudo são pilares da nossa vida cristã, de ser transformados de glória em glória, ser transformados pela palavra, ser transformados pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a fé cristã se baseia em que Cristo morreu, nasceu, veio a este mundo, né, se encarnou como homem, um Deus conosco, para pagar o preço da morte por nós na cruz, mas ressuscitar. Esse é o ponto-chave da fé cristã. E eu estava lendo no dicionário grego, né, sobre essa palavra ressurreição, qual é o significado, e é bem interessante que no sentido mais simples, né, da palavra ressurreição no grego quer dizer ficar de pé novamente, né, estar de pé novamente, como no sentido de uma pessoa estar deitada e ela ficar, né, em pé, no sentido de que eu achei muito assim, interessante, né, dentre vários sentidos ali no dicionário grego, dizer que está de pé para prosseguir. Então eu achei interessante isso, tornar-se de novo em pé para prosseguir. Então a ressurreição não é somente trazermos de novo a vida, mas trazer a vida em Cristo para que a gente continue seguindo, vivendo com Jesus eternamente, né? Então a morte não é um ponto final, e sim um ponto de partida para seguir adiante. Para aqueles, né, que têm Jesus como seu Senhor, Salvador, como seu justificador, como seu advogado, como aquele que vai apresentar o sangue dele quando as nossas vidas serão expostas no dia do juízo final, onde serão expostos os nossos pecados, os erros, talvez as coisas que são escondidas aos nossos próximos, à nossa família, aquilo que talvez passa na nossa mente ou no coração, tudo isso vai ser exposto. Mas se temos, se somos de Cristo, Ele será o nosso advogado. Amém, irmãos? Então, continua dizendo: a fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e de lá saído. Essa é a nossa fé. Jesus venceu a morte. Quem não crê nesse Cristo não está salvo, porque o seu Cristo é impotente. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação, e sem sua ressurreição, sem sua ressurreição, esta não aconteceria. A ressurreição de Jesus é pilastra da fé cristã. Amém, irmãos? Curiosamente, Paulo não se preocupa, né, dentre tantos assuntos que ele traz na linha doutrinária das cartas dele do Novo Testamento, ele não se preocupa quando fala de ressurreição, de prová-la ou de criar uma sistemática para argumentar nesse assunto de ressurreição. Ele não se preocupa em prová-la, sua evidência está nas aparições do Cristo ressurreto. Se alguém pedisse uma prova, talvez argumentando, não acredito que nós possamos viver novamente, eu não acredito nesse negócio de que vai ter juízo final, a vida, a morte acabou. Tem pessoas que hoje em dia pensam dessa forma e acredito que ao longo dos anos também pensaram, né? Mas nós temos a resposta para isso porque temos um registro bíblico disso, um registro histórico de que Jesus é real,
foi real, mudou a história da humanidade, mudou o calendário, mudou tudo, e nós temos um registro que diz que ele ressuscitou. Então, na época de Paulo, ele poderia chamar, olha, a gente pode chamar fulano de tal, que ele vai te dizer que viu Jesus ressurreto. Ele viu Jesus com a marca nas mãos, nos pés. Poderiam ser aqueles discípulos no caminho de Emaús, que enquanto Jesus conversava com eles, animava-os, o coração deles queimava, né? E quando eles sentaram na mesa, na casa, quando chamaram Jesus para entrar na casa deles, e foram ceiar, foram comer, foram se alimentar, os corações deles, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram que era o Jesus ressurreto, e as histórias dos discípulos que estavam reunidos e de repente Jesus apareceu no meio deles. E Tomé, né? A gente tem então um ditado popular que fala que Tomé é aquele que quer ver para crer, né? Quer tocar para crer. Então Jesus fez questão: Tomé, toca aqui, toca no meu lado, você vai ver o furo, toca nas minhas mãos. E há um registro também, irmãos, extra-bíblico da ressurreição. Ele está no livro do historiador chamado Flávio Josefo, que ele tem um livro que se chama A História dos Hebreus. É um historiador que ele vai citar Jesus dizendo que os discípulos que andavam com Jesus relataram que viram ele ressuscitado, mesmo depois da crucificação. Então nós temos, além do registro da nossa Bíblia, a gente tem um registro que não é bíblico, mas que fala que Jesus ressuscitou. Então, contra fatos não há argumentos, né? Não é assim que a gente ouve. Então, Jesus não é um conceito. Jesus ele é uma pessoa que viveu, morreu e ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Segundo ponto, como será? Como será a ressurreição? Como será essa volta de Cristo? A ressurreição geral será com um toque da trombeta anunciando a volta de Cristo. A gente leu isso em Tessalonicenses e no livro de Apocalipse, a gente tem ali o soar das trombetas. No momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, porque a trombeta soará. Isso está lá registrado em 1 Coríntios 15, versículo 52. E como diz um belo hino, antigo também, ó, que dia faustoso esse dia que há de ser, quando o som da trombeta ecoar. Será quando Cristo retornar em poder e glória. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos. É assim que vai ser, que a Bíblia descreve como vai ser o dia da ressurreição. Como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia. Está em João, capítulo 6, versículo 40, 44 e 54 de João. Isso não depende do nosso querer, não depende das nossas obras, nem mesmo da nossa fé de acreditar que isso vai acontecer, porque isso vai acontecer, foi uma decisão de Deus. E ele assim decidiu, que está lá em Atos, capítulo 17, versículo 31, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tendo dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes e juízo aos descrentes. Colocará ponto final da história. Consumirá o reino, inaugurará a meta histórica e fará com que todos os joelhos
em todos os lugares, se dobrem diante de Jesus Cristo. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-lo-á na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então a ressurreição, irmãos, também, ela, como já falei no início, ela traz de que haverá logo depois o juízo final. E isso tem que trazer para nós um sinal de alerta, um sinal de que precisamos ser como aquela parábola, né, das virgens, né, em que tinha virgens que eram prudentes, que aguardaram, que não cochilaram, não dormiram, não perderam o foco, né, para a vinda do noivo, né, que é representado da vinda do Cordeiro, né, do Jesus retornando para buscar a sua igreja, mas que havia dois grupos em que um não se importou de ter os seus despojos o azeite, né? Não se importou, dormiu, né? Mas teve outro que ficou ali ligado, que ficou se enchendo, né? Ficou cheia do azeite. Então, nós precisamos ser assim, irmãos, como esse grupo de noivos naquela parábola dos evangelhos que diz que foram noivas prudentes. Precisamos ser uma noiva prudente. O texto do início do capítulo 4 de Tessalonicenses, que é o texto base dessa lição, ele vai falar sobre santidade. Santidade. Nós precisamos ser a igreja do Senhor que Ele quer vir buscar, que é uma igreja santa, sem ruga, sem mancha. Nesses dias, irmãos, em que eu tive isolado, eu compartilhei com o nosso pastor Haroldo, compartilhei com alguns irmãos que também entraram em contato comigo, de que estava sendo um tempo para mim de recomeço, de reajuste, de ajuste, de deixar práticas, de repensar a minha vida como filho de Deus, como servo, como adorador, de trazer de novo um detalhe da nossa história, da nossa breve história nesse mundo, que a gente é insignificante, irmãos. A nossa vida é como um sopro. E o que a gente tem feito para que a nossa vida valha a pena? Né? O que a gente, nos nossos dias, tem perdido tempo com tanta coisa inútil. E o propósito de se parecer com Jesus tem ficado muitas vezes em segundo plano. E cumprir os propósitos do Senhor, que é o ide até que Ele venha, tem ficado também muitas vezes em segundo plano. Então precisamos nos alinhar de novo. Eu falei com o pastor Haroldo que era um momento que eu precisava ser sacudido, né? Tomar um susto e acordar novamente, né? Para que a gente saiba em tudo que a gente tem visto que a palavra de Deus está se cumprindo, as promessas, as profecias estão se cumprindo. E o Senhor vai voltar, irmãos. E o que a gente tem feito como igreja para o Senhor voltar e levar pessoas para esse grande dia da ressurreição, em que pessoas estarão com nomes escritos no livro da vida e outras não. Então será um dia de tristeza, né? Para muitos, de alegria para poucos, como a Bíblia fala, e que possamos nos empenhar nisso, irmãos. Amém? Dia bendito, ouviremos Jesus, vinde, bem-vindos, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dia de tristeza, os incrédulos ouvirão. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Como será aquele dia para você? Irmãos, para pensar e agir,
quando ensinou os crentes de Tessalônica, está falando de Paulo de novo, sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13. E depois disse que eles deveriam se consolar com essas palavras. Isso está no versículo 18. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo. Somente crentes que não compreenderam o Evangelho a temem. Os fiéis, crendo na Bíblia, dizem: Amém, vem Senhor Jesus. E a gente canta um louvor que diz: Maranata, né? Vem Jesus, Maranata, vem Senhor. É um dia de júbilo, né? Um dia que o Senhor vai nos resgatar, né? Tirar desse vírus que entrou na humanidade, que foi o vírus do pecado, em que mata tanta gente, tantas pessoas, tantas famílias. Jesus, por uma vez por todas, vai aniquilar com esse vírus. E isso nos coloca diante de 3 atitudes. E não podemos deixar de assumir essas 3 atitudes. Primeira, demos sempre glórias a Deus pela obra de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Segundo, consolemo-nos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Né? Isso está num cântico antigo também, cântico clássico do nosso hino cristão. E terceiro ponto, os sem Cristo estão perdidos eternamente. Isso tem que gerar em nós a atitude que nós temos que evangelizar o mundo. A começar de nossos queridos, começar daquelas pessoas que a gente mais ama, mais quer bem. Eles têm, todos têm o direito de ouvir as boas novas de Jesus. E essas boas novas de Jesus quer dizer que Ele salva. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz assim para a gente finalizar. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoalmente e visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados, conquanto os crentes já estejam justificados pela fé. Todos os homens comparecerão perante ao tribunal de Jesus Cristo, para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através dessas é que se manifestam os frutos da fé ou os frutos da incredulidade. Os ímpios serão condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento, agradecendo o Senhor por essa rica palavra e poderosa palavra de esperança para todos nós, para aqueles que cremos. Mas é uma palavra também de despertamento, de que o Senhor está voltando e nós precisamos nos preparar para esse dia e precisamos alertar, né? Pregar as boas novas do Evangelho para aqueles que estão perdidos. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor amado, em nome de Jesus, que nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por este dia que o Senhor fez, te agradecendo pela vida, te agradecendo pela certeza de que há vida
com o Senhor após essa vida aqui terrena, após a morte que pode nos assolar. Mas temos a esperança de que seremos ressuscitados contigo, teremos o corpo glorificado, livre desse pecado, do pecado que condena a humanidade à morte, para termos uma vida junto com o Senhor eternamente. E Deus, que possamos, Senhor, tirar de nós a timidez e colocar em nós a ousadia, a vontade, Senhor, de falar do Senhor para os nossos próximos, a começar da nossa família, a começar daqueles que nós temos contato nos lugares aonde a gente vai, trabalha, estuda. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos que possamos chegar naquele dia e ouvir do Senhor: vinde, bem-vindos, meu Pai. E que possamos, Deus, contemplar, ainda aqui nesses dias que vivemos, ó Deus, contemplar a vida do Senhor nascendo em nós e nos transformando dia após dia. Senhor, além dessa oração voltada para a palavra que a gente estudou, também peço, Senhor, por aqueles que estão necessitados da saúde do Senhor, que não são poucos, Deus. Nesses dias a gente vê os nossos WhatsApps cheios de tantas notícias de queridos, de pessoas, de parentes, de amigos acometidos pelo coronavírus. Então te pedimos, Senhor, quebra a força desse vírus, Deus. Quebra, Senhor, o jugo. Vem com teu poder, com a tua unção, Senhor. Cura e liberta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Beijo.